Boa noite, Robson. Seja bem-vindo. Boa noite, Gal. Seja bem-vinda. Hoje eu quero, antes de iniciar nossa live, compartilhar com vocês umas reflexões, uns pensamentos. E aí eu pensei em quantos planos que eu fiz nos últimos anos, quantos planejamentos, quantas coisas que eu pensei que iriam ser realizadas e quantas não foram. E aí eu tava olhando os papéis, e aí eu tava lá olhando, né, metas 2019, metas 2020, e eu percebi quantas metas eu deixei para trás porque eu tive medo de arriscar, porque eu estava insegura, porque toda escolha é uma perda, toda escolha faz a gente abrir mão de outras coisas. E aí eu percebi quantos anos eu levei dizendo que eu iria realizar alguma coisa. Uma delas foi meu curso de psicologia, né? Tem 4 anos que eu tô falando que eu vou fazer o curso de psicologia, mas aí eu pensei, e meu trabalho? Como é que eu vou organizar o meu tempo? E aí eu deixei pro ano seguinte. E esse medo e essa insegurança e essa incerteza me fez chegar em lugar nenhum. Fiquei parada, estagnada. E que bom que eu tô percebendo agora. Aí, para falar um pouquinho desse sentimento, eu trouxe essa música, que eu acho que faz muito parte desse contexto. E tô tentando, né? Dizer ao medo, não te escuto mais. Tem sido algo bem complicado, bem difícil, mas tô tentando. Well, boa noite. Eu tô aqui contando meus planejamentos, todos eles, os meus planos, minhas metas que eu vou ter lá no papel no final do ano, desses anos todos aí. E o quantos deles eu não realizei por medo, porque toda escolha eu precisava abrir mão de alguma coisa e eu ficava, poxa, e se der errado? Poxa, eu tô com medo de dar errado. E aí, tenho 4 anos tentando psicologia, só pra você entender onde é que tá minhas metas. Eu acho que tem uns 10 anos que eu tento aprender a tocar violão. E aí eu botei a música, O Sol de Jota Quest, e digo que eu tô cantando pra mim mesmo, né? Que eu não escuto mais a dor. O medo eu também não escuto mais. Isso é bem pertinente com o que a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje. A gente vai falar do medo e da insegurança na perspectiva da terapia do campo do pensamento. Por favor, Robson, me corrija se eu falei errado. Com certeza está aí mais claro com terapia holística, que foi o que eu botei lá no card, porque ele vem com essa ideia mesmo, dessa desconstrução, construção ou reconceituação. Mas vou dar pausa aqui pra gente ter mais tempo com o nosso convidado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É verdade, Gal, nunca é tarde. E esse ano sai, se não sai esse ano, sai no próximo. E não tardo mais. Antes de começar, boa noite, gerações. Deixa eu dar um recadinho aqui bem rápido. Nossa live, eu sou Jéssica Melhor, sou assistente social, para quem não me conhece, faço parte do projeto Sociarte Mente. O projeto tem a ideia de trabalhar com saúde mental. A gente está trabalhando em diversos ângulos, né, de diversas formas. A gente está tendo lives nesse momento de quarentena, né? A gente tem live segunda, quarta e sexta. Segunda-feira a gente traz assunto. Hoje a gente vai falar de medo e ansiedade. Na verdade a gente vai falar de pensamentos eu acredito. A gente vai descobrir com o Robson.
E quarta-feira a gente tem um Me Conte Sua História, que é a experiência que as pessoas trazem pra gente, da vida delas, né? Conta um pouquinho da história delas, das lições, desafios, alegrias, tristezas. E a sexta-feira a gente traz arte. Na verdade a gente traz arte todo dia sempre, né? Sempre rola uma arte aqui, né? Enfim. Mas a sexta-feira a gente disponibiliza para música, poesia, pintura. Até então a gente teve música e poesia. Boa noite, Alaide. Boa noite, Altamirando. Sejam bem-vindos. Bom, como eu estava falando, hoje a gente vai falar de medo e ansiedade. Eu vou convidar, venha para cá, por favor, Robson. Deixa eu convidar ele aqui. Diminuir. Para poder, porque o tempo passa muito correndo e a gente precisa aproveitar nosso convidado para esse bate-papo. Juan, bem-vindo. Adi, boa noite, seja bem-vinda. Bom demais estar com vocês, a companhia de vocês me alegra. E para quem está entrando agora, eu estou convidando o Robson, tá? A gente vai falar de hoje de medo e ansiedade, vamos falar de mudança, vamos falar de pensamentos. E eu comecei a live de hoje botando um sonzinho. Eu botei dias melhores, que a gente espera dias melhores. Mas, assim, minha ideia, né? Minha dica para todos nós é que podemos fazer dias melhores, que tudo depende da forma que a gente acordou e que a gente está disposto a ver o mundo. Tem dia que eu acordo, parece que estou com o pé esquerdo. Então, qualquer faíscazinha que tem assim na frente, para mim é um fogaréu. Mas tem dia que eu tô numa vibe muito boa. É o que eu tô tentando fazer por enquanto, né? E aí você pode me falar, você pode vir com fogaréu. Eu tô lá com minha mangueirinha apagando todos os fogos. Então, eu acho que ficou meio estranha essa colocação, mas eu espero que vocês tenham entendido. O Robson, ele é terapeuta holístico e também terapeuta do campo do pensamento. Eu vou convidar ele aqui de novo, porque alguma coisa não deu certo. Eu estou te convidando, Robson. Seja muito bem-vindo. Tá todo mundo me ouvindo? Eu te ouço bem, o pessoal que está assistindo a gente consegue ouvir bem. Márcia, Eu acho boa que noite, bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, Jéssica. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre essas coisas. Então, que bom. O El tava ali, o El já começou a live perguntando o que eu ia perguntar. Quem é o Robson mesmo, hein? Ah, Quem é o Robson que vai conversar com a gente hoje sobre esses temas tão pertinentes sempre? quem é Robson? Quem será que é Robson? Antes de falar quem é Robson, só para não esquecer, você começou falando aí sobre alguns planos que você tem e que já tem alguns anos que você vai deixando para lá e querendo fazer amanhã. Isso algumas pessoas chamam de procrastinação, É verdade. não é? Eu fiz uma live a semana passada, depois se vocês quiserem, vocês podem me pedir o link aqui que está salvo no meu canal no YouTube, falando sobre isso, que nunca é procrastinação, nunca. É apenas uma escolha diferente que a gente está fazendo e que às vezes a gente entra num espaço de sofrimento porque a gente não está fazendo aquilo que a gente acha que deveria fazer. Mas, no fundo, a gente não está escolhendo aquilo ainda. A gente está escolhendo outra coisa. Por isso que está tudo bem, está tudo certo, sem estresse, sem agonia. É verdade, mas eu sou um artista na arte da procrastinação, viu? Eu Não acho que existe eu já. procrastinação. Então eu tô fazendo escolhas que estão me deixando infelizes, frustradas. Enfim, você só está fazendo escolha diferente, mas, no fundo, você sabe porque você ainda não está escolhendo isso e está escolhendo outras coisas. A gente sempre sabe. Tá, Bom, sim. eu Mas acho que vamos, eu tenho que vamos que vamos. eu acho que eu tenho que me apresentar, né? Sim, por favor. Então, eu sou Robson Gomes, eu sou terapeuta, tenho uns 12 anos, mais ou menos. Eu trabalho com o campo do pensamento. Eu gosto de falar assim, porque
as principais técnicas que eu uso nos atendimentos são técnicas que fazem com que eu consiga chegar na causa do evento, onde foi que tudo começou, principalmente para as questões traumáticas, para as questões de pânico, fobia, que as pessoas começam a sofrer muito e não sabem quando foi que começou. Eu me enquadro nesse lugar de ser terapeuta do campo do pensamento porque eu tenho facilidade de chegar nesses lugares e fazer com que a pessoa saia daí. E o que é legal é que a pessoa sai desse lugar sem precisar sofrer. Eu não sou a favor do sofrimento. Eu gosto de fazer tudo de uma forma que seja gostoso para mim e que seja mais gostoso ainda para a pessoa que me procurou para receber o meu atendimento. Sobre hoje, o que é que nós vamos falar? Sobre medo e sobre ansiedade? É isso? Isso. Na verdade, o tema foi proposto porque eu tenho percebido que, por conta dessa mudança brusca, na verdade, toda mudança gera uma certa ansiedade, né? Tudo que a gente sabe que vai mudar de fato, você diz assim, pô, vou mudar de cidade, vou mudar de bairro, isso cria ansiedade. Vou mudar de emprego, cria uma outra ansiedade. Quando a mudança é brusca, por exemplo, eu não quero focar na quarentena, porque já tem muita gente falando da quarentena, mas a mudança que a quarentena proporcionou a muitas pessoas gerou uma certa ansiedade e medo, né, do que pode acontecer, o que não pode. O que eu estou usando de artifício eu não vou pensar no que vai acontecer. Eu estou acontecendo agora, né? O que vai acontecer eu vejo lá na frente. Mas a ideia de trazer o tema é justamente para falar de como essas mudanças têm causado ansiedade e medo e como a gente pode. Como é que você entende a ansiedade e o medo nessa perspectiva? E como a gente pode trabalhar para não gerar tanto sofrimento, para que não vire um transtorno ou algum problema mais sério. Ok. Para dar uma equilibrada na energia, eu vou fazer uma pergunta. Como vocês gostariam que fosse a vida de vocês? É uma pergunta que não é para responder. É uma pergunta que a gente faz para trazer uma consciência. Como você gostaria que fosse a sua vida? Toda vez que você se sente nesse espaço de estar agoniado, estar ansioso ou estar estressado com medo de saber como é que vai ser o futuro, como é que vai ser alguma coisa lá na frente, não entre nesse espaço. Faça essa pergunta. Como eu gostaria que fosse a minha vida? E fique na pergunta. Ficar na pergunta é não ficar trabalhando a mente para poder ficar buscando uma resposta. Porque cada vez que a gente busca uma resposta para qualquer coisa na vida da gente, é como se a gente tentasse se encaixar num espaço pequeno onde só cabe aquela resposta. Cada resposta que eu procuro dar para qualquer coisa na minha vida, eu meio que entro num espaço de conclusão e definição. E toda vez que eu entro nesse espaço de concluir e definir alguma coisa, eu entro num espaço de limitação. Portanto, quando eu pergunto como eu gostaria que fosse a minha vida, eu deixo com que todas as infinitas possibilidades se apresentem para mim. Eu deixo que a vida que eu gostaria de ter se apresente para mim. A gente tem uma mania muito grande de ficar querendo entender e responder todas as coisas na vida da gente. Se eu sinto uma dor de cabeça, por que é que eu estou sentindo essa dor de cabeça? Eu entro no espaço do porquê. Se algumas coisas não estão indo bem na minha vida, por que que essas coisas não estão indo bem na minha vida? Eu sempre entro no espaço do porquê. Esse porquê leva a gente para um espaço de, porra, tem alguma coisa que não está legal acontecendo comigo, e aí isso vai gerando o quê? Ansiedade. Cada vez que eu fico buscando porquê, porquê, cada vez que eu fico querendo entender todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu começo a entrar em espaço de porque os porquês, na maioria das vezes, eles provavelmente não terão resposta. E pelo simples fato de não ter uma resposta, eu entro no espaço de ansiedade. Então, como seria a primeira coisa a gente perguntar como eu gostaria que fosse a minha vida? E a segunda coisa é onde eu estou comprometido com
pessoa que eu sou. E quanto que eu estou abrindo mão de mim, da pessoa que eu sou, para ser aquela pessoa. Meu áudio está prejudicado? Vocês estão ouvindo direito? Robson, eu achei que... mas o pessoal tá falando aí também. Eu ia colocar o fone e sair derrubando foi tudo aqui, mas o fone nem tá legal. Mas o pessoal tá falando, então realmente é o seu som que tá saindo baixo. Meu som está saindo baixo? Agora tá bom. Tá. Deve ser alguma questão da internet. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o meu raciocínio que cortou, já foi. Quanto que você está comprometido com você? Vocês estão me ouvindo agora? Eu tô. Tá bacana. Beleza. Agora. Ok. O quanto que você está usar fone? Ok, peraí que eu vou pegar o fone para ver se melhora aqui. Geralmente eu faço live aqui, eu não uso fone não. Bom, eu vou continuar sem fone. Se continuar ruim, aí a gente Senta o fone. eu vou pegar o fone, tá bom? Então, Certo. o quanto que você está abrindo mão de você para honrar todas as outras pessoas que estão fora de você, para honrar o ambiente que você vive, e você, nesse espaço, começa a se desvalorizar. Para a gente entender um pouco quando é que a ansiedade ela chega na nossa vida, eu vou falar de duas coisas. Primeira coisa é leveza. Segunda coisa é o peso. A maioria das pessoas, elas insistem em ter uma vida de peso. A vida de peso é quando eu estou escolhendo sempre as mentiras. As mentiras que eu estou me referindo é aquilo que não funciona para mim. A gente tem um vício de ficar fazendo escolhas daquilo que não funciona para a gente. Isso é o peso. A leveza é aquilo que funciona para mim. Vamos dizer que quando eu falar de leveza, eu estou falando daquilo que é verdadeiro para mim. Quando eu falar de mentira, eu estou falando daquilo que é pesado para mim. Ou quando eu estiver falando de peso, eu estou falando daquilo que é mentira para mim. A maioria das pessoas, elas vivem na mentira. Elas não escolhem e elas não vivem na leveza dela. Elas foram, parece que, criadas para viver sempre a partir daquilo que o outro quer. A partir daquilo que mamãe quer, a partir daquilo que papai quer, a partir daquilo que a sociedade quer, a partir daquilo que a família quer. E aí a gente deixa de lado as nossas verdades e passa a viver sempre nas nossas mentiras. Essas mentiras, elas fazem com que a gente comece a entrar num espaço de vício. Esse vício começa a afetar a nossa mente, e a nossa mente afetada vai trazendo aos poucos essa tão famosa palavra que é chamada de ansiedade. Que no fundo a ansiedade nem é uma coisa ruim. É o que eu estou fazendo com essa palavra, as mentiras que eu comprei dessa palavra, que é apenas uma palavra, que estão fazendo com que eu sofra. Eu falo demais, tá? O espaço é para isso mesmo, mas como é que a gente identifica nossas mentiras e verdades? Porque depois de um tempo, digamos que a gente vivendo na mentira, a gente meio que perde nossa identidade. E aí se confunde o que você gosta com o que o outro gosta. E como é que a gente identifica isso e consegue separar e fazer a escolha? A gente sempre sabe quando uma coisa é leve para a gente. E a gente sempre sabe quando uma coisa é pesada para a gente. Só que a gente faz de conta que não sabe e a gente nega o nosso saber o tempo todo. Sabe uma coisa que as pessoas chamam de sexto sentido, intuição? Que todo mundo tem? A gente sabe quando alguma coisa vai dar merda. A gente sabe, o nosso corpo fala, é uma coisa que é inquieta, é a dúvida. Toda vez que vocês forem tomar alguma decisão na vida de vocês,
E essa decisão encarregada de dúvida tem alguma mentira por trás disso daí. Porque se fosse verdadeiro e se fosse leve, você jamais teria dúvida. Então, se tem dúvida, você não está 100% na sua verdade, você não está 100% na sua leveza. Esse é um primeiro ponto. É só perceber, se eu estou com dúvida, tem alguma mentira por trás disso daí. Isso é uma forma bem gostosa de saber quando eu não estou escolhendo a mim e eu estou escolhendo outra pessoa e eu estou escolhendo outra coisa. Quando o nosso corpo fica desconfortável, tem alguma coisa aí que não está sendo verdadeira para mim. Vamos fazer de conta. Você acabou de conhecer uma pessoa e você ficou interessado nessa pessoa. E aí essa pessoa te chama para um jantar. Quando você vai para esse jantar, você escolhe algumas coisas que você gosta de comer e aquela pessoa vai escolher algumas coisas que ela gosta de comer. Só que o que acontece? Quando você faz a sua escolha, você percebe que aquela pessoa, de uma forma meio que indireta, está julgando o que você escolheu para comer. E começa meio que ficar dando pitaco, sabe? E aí você percebe, você sabe que isso não vai dar certo. Você sabe que isso não é leve para você. Mas o rapaz ou a moça é muito gostoso, é muito gostosa. Então você faz de conta que você não está vendo isso. E para mostrar para a sociedade que o seu namorado e a sua namorada é bonito e é maravilhoso e é muito gostosa, você fecha os olhos e fecha os ouvidos. E aí começa a viver na torre da mentira. O que é que vai acontecer lá na frente? Ansiedade. Porque você vai suportando as mentiras um mês, você vai suportando as mentiras 2 meses, 3 meses, quando você vê isso um monstro que começa a te engolir, simplesmente porque você está abrindo mão de você para ser outra coisa que alguém gostaria que você fosse. Eu trouxe esse exemplo, mas vocês podem usar isso no contexto geral na vida de vocês, para relacionamentos, para os seus negócios, para o seu dia a dia, para os seus profissionais. Tá ficando baixo, tá ficando baixo o som de novo. Tá ficando baixo. A gente pode fazer um... Vou fazer um sinal, quando estiver baixando, eu faço assim, ó, para não te interromper. Thaís requer treino e sensibilidade, essa identificação de mentiras e verdades, você não acha? Bom, eu não acho muito isso, não. Mas, de repente, para algumas pessoas... Gente, um minutinho que eu vou pegar o fone, tá? Ok. Nesse minutinho que ele estava indo, eu ia procurar um fone. Deixa eu ver se esse daqui funciona. Pior que eu não vou ter como ouvir o som. Mas o som pra mim tá ficando bacana. Tô conseguindo entender direitinho. Quando eu não tava conseguindo, eu fiz um desastre aqui. Saí derrubando tudo pra pegar o fone. Mas vão falando aí o que é que vocês estão achando do nosso bate-papo. É o tempo que ele volta. Se quiserem fazer perguntas, pode fazer. O Robson é habilidoso. Ele consegue acompanhar os comentários e as perguntas. Isso me ajuda bastante, porque eu tenho dificuldade, tá, Robson? Com essa questão de ficar lendo comentários antigos. Para quem eu não dei boa noite, sejam bem-vindos. A gente está falando de medo e ansiedade com o Robson, terapeuta do campo dos pensamentos. Estou certa, Robson? Tá certa. Melhorou? Melhorou. Para mim tá bom. A galera... Ai, Thaís é minha fã. Também sou teu fã. Gente, agora tá beleza? O áudio? Sim, a Vânia disse que tá bom. O seu está bom, é o meu e o dele, é o de todo mundo. Mas vamos lá, Robson. Vamos nessa. Então, se ansiedade fosse totalmente o oposto de tudo que todo mundo diz que é ansiedade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, uma forma diferente de a gente ser, as pessoas não compreendem isso. E pelo fato das pessoas não compreenderem isso, elas querem te enquadrar como se alguma coisa de errado tivesse com você. Ou como se você fosse errado em algum aspecto da tua vida.
saiam desse espaço de acreditar que tem alguma coisa de errado com você. Porque é exatamente esse erro que você fica buscando de você que vai gerar muita ansiedade na tua vida. Quando as pessoas começarem a falar para você que tem alguma coisa de errado com você, apenas feche os seus ouvidos. Porque senão você vai comprar essa mentira, mais uma vez o leve e o pesado, você vai comprar essa mentira sobre você e isso vai ficar reverberando na tua cabeça a ponto de você começar a achar que de verdade tem alguma coisa de errado com você. Meus queridos, não tem absolutamente nada de errado com ninguém. As pessoas, elas são diferentes. As pessoas, elas agem diferente. As pessoas fazem escolhas diferentes. Eu gosto de falar escolhas diferentes porque não existe escolha certa e nem escolha errada. Existe escolha diferente. Então, portanto, você não tem que ser igual a ninguém. Sabe quando alguém algum dia chegou para você e falou: nossa, você é muito lenta. Procure ser mais ágil. E aí você tentou se enquadrar nesse espaço de ser ágil. Isso fudeu contigo porque não dá certo? Por que não dá certo? Porque essa é uma mentira para você. A sua verdade é, o lugar que você funciona é fazer as coisas um pouco mais devagar. E isso não está errado. É a sua forma de funcionar. Então, quando alguém começar a falar para você que você tem que ser mais ágil, isso é uma mentira. Você não tem que absolutamente nada. Então, deixa de comprar todas essas mentiras que as pessoas estão falando de você. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que não existe ansiedade. Que a ansiedade é uma mentira. A ansiedade é uma mentira. A ansiedade nada mais é que você está querendo funcionar num espaço onde não é leve para você. E a maioria das pessoas estão fazendo isso. A maioria das pessoas estão tomando remédio para elas voltarem a ser elas de verdade. E no fundo, não funciona. Porque o remédio vai fazer com que ela fique tranquila, vai meio que esconder uma coisa que ela precisa trazer para a consciência. Por isso que é importante fazer a terapia junto com o remédio, porque a terapia vai trazer a pessoa para uma consciência que ela não estava tendo antes, e essa consciência vai trazer para ela que ela não precisa ser igual a ninguém, que o jeito dela funcionar é o jeito dela funcionar e está tudo bem. Portanto, não existe nada de errado com você, ok? Você, do seu jeito, é uma puta de uma contribuição para toda a humanidade. Portanto, não abra mão de ser você para agradar ou honrar, porque isso não vai dar certo. Isso pode até dar certo até a página 2. Da página 3 em diante, isso vai ferrar com você. E em relação ao medo, Robson, o que você tem a falar sobre o medo pra gente? O medo. Medo também é uma mentira. Eu atendo muitas pessoas com relação ao medo e às vezes eu resolvo as questões do medo muito rápido. Eu atendi uma pessoa que ela sofria de pânico, tinha mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Ela já tomou remédio, já fez várias terapias e ainda assim, quando ela pensava naquilo que causava pânico, ela sentia calafrio, sentia um monte de coisa. Eu sentei na frente e percebi que ela estava conversando, eu digo, ok, eu posso ser contribuição aqui agora. Eu perguntei para ela, você aceita uma ajuda minha? E ela, lógico, em 10 minutos, eu resolvi uma coisa que ela sofria durante muitos anos. Por quê? Eu trouxe a consciência para ela que aquilo não era medo. E usei algumas ferramentas que eu uso nos meus atendimentos para tirar do corpo dela todas as impressões que ficaram daquilo que ela chamava de medo. Gente, medo também é uma mentira. Sabe quando você era criança e você estava andando em algum lugar e viu algum animal, ou sei lá, sentiu alguma emoção e essa emoção foi muito forte. Essa emoção foi tão forte, foi tão intensa,
tão intensa que você sentiu o coração acelerar, você sentiu o corpo às vezes tremer, mas foi apenas uma intensidade. Só que nesse momento da intensidade, quem estava com você falou, você está sentindo medo. Isso é medo. Ok. E a partir daí, todas as vezes que você sente essa intensidade, você diz que é medo. Porque isso já está no teu inconsciente. Alguém te vendeu essa mentira, você comprou para fazer parte dessa realidade previsível. E o que aconteceu? Todas as vezes que você sente isso, coração acelerar, isso é medo. Isso não é medo, isso é intensidade. Então eu tenho intensidade toda hora. Eu vou falar alguma coisa com alguém, já começa, o coração vai ficando mais acelerado, a boca vai ficando seca, a voz vai falhando. Então eu tô intenso o tempo inteiro. Vamos controlar essa intensidade. Só que você vê isso aí que você sente como um erro. E o que te faz sofrer é porque você acha que essas coisas que você sente não tá certo. Porque o certo mesmo é não sentir. Como você sente, então você automaticamente se coloca naquele lugar. Tem alguma coisa de errado acontecendo aqui comigo. E se nada disso tivesse errado? E se tivesse tudo certo, sentir essas coisas que seu corpo está sentindo? Isso muda alguma coisa na cabeça de vocês ou continua igual? Muda. Com certeza muda. A Vânia pediu para você deixar seu contato no final. E aí a gente vai falar, vou pedir para você deixar no comentário, porque eu salvo o vídeo. Gláucia, e aí você deixa no comentário também. Gláucia está fazendo uma pergunta onde eu tenho embasamentos teóricos para falar sobre essas coisas. Primeiro, meu embasamento é na minha prática, de quase 13 anos. Segundo, eu tenho várias formações nessa área. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho várias formações nessa área de terapia do campo do pensamento. E outra coisa, eu faço parte de um grupo, de uma empresa chamada Access Consciousness, que tem um conjunto de ferramentas que elas foram criadas para facilitar a nossa vida e o nosso dia a dia, onde a gente o tempo todo está buscando viver na consciência, tá? Na consciência. E todo esse meu embasamento fica sempre na consciência. Esse espaço de consciência é onde a gente fica no espaço de permissão, e nesse lugar de permissão a gente sai do julgamento. Isso que faz você sentir medo de todas essas intensidades que você sente no corpo é o julgamento. Se você tivesse na consciência e não no julgamento, isso absolutamente nada demais, seria apenas algumas percepções que seu corpo está tendo naquela hora e só e somente só. O que faz você sofrer é você sair da consciência e ir para o julgamento e automaticamente você ir para o lugar de que tem alguma coisa de errado acontecendo com você. Gláucia, a gente pode falar depois um pouco mais sobre isso, tá? Sobre as ferramentas que eu uso, sobre esse embasamento todo que eu tenho. Mas é a consciência. Puxando só um pouquinho aí para o que Gláucia falou, você teria algum autor que a gente pudesse se debruçar para entender melhor esse universo do campo do pensamento, essa ideia de verdades e mentiras? Sim, porque algo, pelo menos para mim, é novo, né? Eu tenho esse livro que vocês podem comprar no site da Amazon, que vai trazer essa consciência para vocês, vai dar um boom na sua cabeça, vai te trazer para um espaço de consciência, e aí você vai perceber o tanto de mentira que você comprou durante a tua vida toda, e você estava escolhendo sofrimento, e vai perceber, porra, perdi tanto tempo escolhendo sofrimento, achando que tinha alguma coisa de errada comigo, e agora eu percebo que o jeito que eu sou, tá tudo certo. É sendo você mudando o mundo, tá? Botar nos comentários também, para deixar o pessoal lá registrado, para ir procurar indicação de livro. A Preta está dizendo que a ansiedade aumenta tanto quanto ela tenta se livrar. Eu também tenho essa sensação, viu?
Ó, eu poderia ensinar algumas coisas para vocês aqui agora, mas fica um pouco complicado de ensinar, assim, jogar para vocês alguma coisa para trabalhar a ansiedade. A gente pode escolher um dia onde a gente faça uma live e aí, ao invés de eu ficar falando, eu posso usar algumas ferramentas e trabalhar essa ansiedade de algumas pessoas, ou a gente escolher algum tema para trabalhar terapeuticamente em grupo. Eu super aceito, é só me convidar e a gente marca, tá bom? Pronto, certinho. Então vamos voltar para o nosso tema. Vamos lá. Você falou que o medo é uma mentira. Sim. E eu consigo te entender, porque na verdade, quando você falou do julgamento, realmente minha ansiedade, pelo menos falando de mim, né? Minha ansiedade tem muito a ver com o que eu acho que os outros vão pensar de mim. Sim. Ou se eu vou estar certa ou errada. Sim, para o outro, tá no julgamento. Tá no julgamento. Tá no julgamento. O que faz a gente sofrer, gente, o nosso sofrimento é apenas o julgamento. É um julgamento que a gente tem do que as outras pessoas vão achar sobre qualquer coisa da gente. E isso aí a gente entra em parafuso. Por isso que a gente sofre. Porque você ainda está escolhendo aquele lugar onde tem alguma coisa de errada com você, ou você é tão insegura, tão insegura, tão insegura, que de repente vai falar alguma merda e as pessoas vão te julgar. Então eu escolho não falar e eu escolho trancar dentro do meu corpo toda essa intensidade e não deixar isso sair em nenhum momento da minha vida, porque é melhor eu trancar isso do que falar sobre a minha leveza. Percebe que eu estou falando de um monte de coisa aqui e para eu falar determinadas coisas eu precisava trazer alguns outros temas para vocês, mas eu sei que se vocês ficarem na permissão, vocês vão receber de uma forma bem gostosa e bem tranquila tudo isso que eu estou falando. É só ir para o espaço de consciência e não julgar, tá bom? Tem uma ferramenta que a gente usa bastante, que é chamada de interessante ponto de vista. Como seria vocês começarem a olhar para todos os medos, ou seja, medo igual mentira, como interessante ponto de vista. Tudo, gente, é um interessante ponto de vista. Se você olha para todas as crenças limitantes, Gláucia, se você olha para todos os medos, se você olha para todas as mentiras que as pessoas contaram para você como um interessante ponto de vista, você começa a se libertar de tudo isso. Por quê? Você para de comprar as mentiras, você para de comprar os medos, porque tudo que existe no mundo, tudo que você pensa, tudo que as outras pessoas pensam, toda ansiedade que você sente é apenas um interessante ponto de vista. Isso é uma ferramenta que a gente usa nos atendimentos que vocês podem usar a partir de agora. Tá? Todas as vezes que sentir essa intensidade que você chama de medo, olha para a intensidade e fala interessante ponto de vista que eu tenho isso. E quando a ansiedade vem através de cobranças ou acúmulo de funções, o que você faz? Bom, a ansiedade vem através de acúmulo de funções. Quem foi que fez essa pergunta? Foi a Vânia. Vânia. Porque você está fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Simples assim. Se você fizesse aquilo que você gostaria de fazer, eu tenho certeza que você não estaria ansiosa e não teria ansiedade em nenhum momento da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente diz que nós somos obrigados a estar em determinado trabalho. Então eu coloco o trabalho em primeiro lugar e a minha saúde sempre em segundo lugar. E aí depois que a gente faz essa escolha, a gente entra na reclamação, tá? Poxa, minha vida tá uma merda. Minha vida, eu vivo de acúmulo. Meu trabalho, papapá. Tudo isso que você já sabe. Mas a pergunta é, você está escolhendo diferente? Não. Você está fazendo as mesmas escolhas todos os dias e continua reclamando, achando que alguma coisa vai cair do céu para mudar essa situação. Não vai, tá? Porque se você gosta de maçã e não suporta uvas, e está comendo uvas porque todo mundo diz que é gostosa,
me desculpe, minha querida e meu querido, você vai ter um sério problema lá na frente, porque vai chegar uma hora que a uva vai te matar. Porque você Mas gosta de maçã e não de uva. Mas aí entra uma Diga. questão, fazer a escolha de largar o seu trabalho porque ele não está sendo satisfatório. E aí você pensa em um trabalho que até então ainda não foi possível, né? Ainda não surgiu a oportunidade. É uma escolha complicada, né? Dependendo das suas questões financeiras. Mas eu compreendo que se sua saúde está em primeiro lugar, a Vânia até contou um pouquinho da experiência dela numa quarta, que ela contou a história dela. Ela disse que ela escolheu tanto trabalho, chegou um momento que ela teve a necessidade de escolher a saúde. Senão ela ia embora, né? Chegou, como você falou, as uvas estavam matando. Mas o que eu queria entender é o seguinte: como é que você faz para poder largar o trabalho que tem sido o seu sustento, para poder sustentar a sua saúde, digamos assim? É uma escolha muito complicada. E aí entra na ideia que eu trouxe do tema, né? Para onde ir? Escolhe diferente. Gente, a gente põe muito peso e muita dificuldade, porque a gente sempre está no futuro. Lembra que eu falei de estar na consciência? O futuro ele vem carregado de milhões, de zilhões de julgamentos. E o que é que a gente faz? A gente sofre porque eu estou comendo uva, estou comendo uva, estou comendo uva. Eu gostaria tanto de comer maçã, mas eu estou comendo uva. Ai, não posso deixar de comer uva, porque se eu deixar de comer uva, o que é que vai acontecer? Meu querido, tu pelo menos já tentou escolher comer maçã, ao invés de ficar nessa paranoia toda. A única coisa que vai mudar a tua vida é você escolher outra coisa. Não tem outra forma, gente. Por mais que vocês digam, e como é que eu faço para deixar esse trabalho, para escolher outro trabalho? Porque não adianta. Não adianta. Você vai ficar nesse trabalho e vai morrer nesse trabalho, vai morrer infeliz, reclamando, porque você nunca se permitiu escolher diferente. Não tem o contrário. Como terapeuta, o que é que a gente pode fazer? É trabalhar em você todas essas questões emocionais e sentimentais que você está se comprometendo por conta dessa escolha que você não está fazendo. Mas é uma escolha que você faz ou não faz. Mas sabendo que se você não faz, você vai ficar comendo uva e reclamando a vida toda. Não tem outra forma de mudar. Não tem. Se você está num relacionamento há mais de 20 anos e há mais de 20 anos sofrendo, se queixando, reclamando que esse homem não presta, que esse homem não presta, ou que essa mulher não presta, então qual tipo de homem e qual tipo de mulher seria leve para você? Qual tipo de homem e qual tipo de mulher funcionaria para você? Mas, verdade, você está escolhendo isso? Não. Você está escolhendo aquele tipo que não funciona para você, porque você tem um vício de reclamar. É mais gostoso reclamar do que escolher a felicidade. Então... Falando da gente, eu já entendi, e é uma verdade, né? É que nem dizer, você fazer as mesmas escolhas e querer resultados diferentes, é loucura. Sim. Mas me diga uma coisa, falando dessa questão de ambiente de trabalho e dessa questão da reclamação, e agora a gente tendo uma percepção um pouco diferente, que tudo é uma questão de escolha, e de verdades e mentiras, que para mim é um conceito novo. Como é que a gente lidar com pessoas no nosso ambiente de trabalho, ambiente familiar, que se comportam dessa maneira? E no meu caso, aí eu puxo para mim, eu costumo dizer que eu absorvo muitas energias. E eu acho que eu compro a mentira dos outros, né? Olhando por esse ponto de vista. Quando alguém está muito mal, eu posso até estar bem, mas assim, é uma questão de pouco tempo eu vou estar mal também. Parece que meio que liga as pessoas. Jéssica, eu vivi isso durante 30 e pouco... Eu tenho 38 anos, tá? Não sou velho, não. Mas eu vivi isso uns 33 anos da minha vida. Eu nasci com muita sensibilidade de perceber todo o campo e de perceber as pessoas, e durante muito tempo isso para mim me trouxe muito sofrimento. Muito sofrimento. Porque se passasse uma pessoa sofrendo lá na rua, eu sentia tudo daqui.
e eu achava que eu estava ficando doido. Inclusive, eu já fui para psiquiatra, porque chegou um tempo que eu não estava dando conta de suportar aquele sobe e desce de emoção, tudo doida na minha cabeça, e eu não sabia o que era, e eu achava que eu tinha esquizofrenia. Enfim, fui procurar remédio. Mas eu sabia que não era de remédio que eu precisava. Eu sabia que eu era uma pessoa que funcionava de uma forma diferente das outras pessoas. Mas eu queria ser igual. E querer ser igual estava ferrando comigo. Porque cada vez que eu ficava reclamando, poxa, eu não queria sentir isso, eu não queria sentir isso. Por que fulano não sente e eu sinto? Olha o porquê. Eu estava buscando o erro de mim. Cada vez que eu vou para o porquê, eu vou buscar uma resposta e busco o erro de mim. Eu estava querendo me comparar. Até que eu escolhi viver na minha consciência. Onde trouxe para mim que eu sou diferente. E eu me reconheço como diferente e eu não tenho que ser igual. E hoje todas essas inquietações de percepção que eu tinha das pessoas, ao invés de fazer eu sofrer, hoje me faz muito bem, porque facilita o meu trabalho. Apenas foi uma mudança de chave que eu fiz. Eu parei de querer sofrer por conta disso, porque eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, e quando eu percebi que não tinha nada de errado, então isso ficou leve para mim. Beleza? Uma outra coisa é, olha para essas pessoas que te causam essas coisas, isso para todo mundo aqui, porque a gente sabe que nos trabalhos tem vários tipos de pessoas. E desses tipos de pessoas, várias não descem. A gente usa aquela expressão, meu santo não bateu com essa pessoa. A gente vai empurrando, né? Tem aquele dia que a gente, se pudesse, pegava no pescoço e enchia de porrada na cara, porque a gente não suporta. Mas uma pergunta é, que parte que você tem que é igual a essa pessoa que você não está querendo aceitar, e se você aceitasse, você aceitaria essa pessoa também? Então, ó, um tapa na cara de vocês agora, tá? E a segunda coisa é, como seria olhar para essa pessoa usando isso que eu falei para vocês agora como interessante ponto de vista? Eu olho para você, Jéssica, e para todo o teu comportamento, eu uso o interessante ponto de vista. Eu olho para mim, Robson, no espelho e vejo tudo aquilo que eu não aceito de mim e digo, interessante ponto de vista. Eu olho para o meu colega do trabalho, que tem aquele comportamento que eu não suporto, eu respiro e digo, interessante ponto de vista que fulano é assim. Interessante ponto de vista que fulano é assim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que Jéssica é assim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que Robson é assim. Gente, quando eu começo a falar isso, eu vou para um espaço de consciência e eu começo a receber a pessoa do jeito que ela é. Porque, mais uma vez, eu digo, ninguém é igual a ninguém e ninguém tem que mudar por ninguém. Ok? As pessoas são do jeito que elas são e ponto final. Você é do seu jeito e ponto final. E não tem absolutamente nada de errado com nenhuma delas e nem com você. É só ficar na consciência e parar de julgar. Gente, julgamento é uma coisa completamente diferente de consciência. Cada vez que você está julgando, você não está na consciência. Você está sendo inconsciente e você está criando anticonsciência na sua vida e na vida das pessoas. Portanto, como seria parar de julgar? Como seria ficar sempre na consciência, na permissão? Quando eu digo permissão, é quando eu olho para absolutamente tudo como um interessante ponto de vista. Inclusive os nossos inimigos. O que tem de tão ruim no meu inimigo, que eu também tenho, mas eu não estou reconhecendo o que eu tenho, aí eu aponto o dedo dizendo que é só ele que tem. Na cara. É verdade. Na verdade, a gente começa a enxergar tudo que a gente faz, você vai falando, e pelo menos eu não tinha esse tipo de conceito, e aí eu começo a enxergar, né? A gente enxerga comportamentos dentro da sua fala. E aí você falou, né? O que é que aquela pessoa tem que você não aceita? Eu tenho uma questão que é assim, eu consigo lhe aceitar do jeito que você é, mas para mim é um problema se você falar de outra pessoa aquilo que você tem em destaque.
Por exemplo, você é uma pessoa muito reclamona. Eu consigo te entender, eu vou dizer assim, poxa, Robson é desse jeito. Mas aí você chega pra mim, meu Deus, que saco, você hoje tá reclamona. Ou se não, você viu como não sei quem tá reclamando hoje, tipo, aquilo pra mim é, como assim? Você não percebeu que você faz isso todos os dias? E eu percebi que muitas pessoas são assim, sabe? A gente geralmente Sim. aponta no outro aquilo que a gente tem de característica mais forte. E não É um percebe. espelho. É um espelho. Quando eu vou falar de Jéssica, eu estou colocando um espelho na minha frente e eu não estou falando de Jéssica, eu estou falando de Robson. Você é muito papapá, papapá, papapá. Eu finjo que eu estou falando de Jéssica, mas nunca é de Jéssica. É de mim que eu estou falando. Todo julgamento que as pessoas têm sobre você nunca é sobre você, é sobre elas, tá? Tenham essa consciência. Se é sobre elas, então por que é que eu vou sofrer quando alguém olha para mim e diz que eu sou feio? Ela tá achando que ela é feia e não eu, entendeu? Se a pessoa olha para mim e fala o tempo todo, Robson, você é muito inseguro, massa, ótimo, eu adoro ser inseguro. Gente, eu aceito e reconheço a minha insegurança, porque eu não sou inseguro. Essa é uma mentira que a pessoa está trazendo para mim e eu não compro. Sabe o que é que eu digo quando alguém fala alguma coisa para mim que ela acha que é negativa? Se alguém diz para mim, Robson, se você é muito inseguro, eu olho na cara da pessoa e digo, o que se requer para eu ser mais inseguro ainda? Robson, você é muito doido. Eu digo, massa, o que se requer para eu ser mais doido ainda, o que se requer para eu ser o cara mais doido do mundo. Percebe? Eu reconheço essa leveza que é minha e eu não entro num espaço de medo e nem de não reconhecimento comprando a mentira que o outro está querendo vender para mim. Não. Exatamente, Graça. Tudo que enxergamos no outro está em nós. É E aí, exatamente isso daí. e aí entra características positivas também, elogios. Você acha que segue essa mesma linha de raciocínio? Sim, tudo que você acha que é positivo e tudo que você acha que é negativo é interessante ponto de vista. Que bacana isso. Pro pessoal, Tudo. assim, a gente tem 7 minutos e meio de live ainda. Não, se acabar a gente pode voltar. Queria falar mais. Mentira, eu tô brincando, mas se vocês quiserem falar mais, eu falo, tá? Aí Sem o problema. pessoal, se quiser aceitar, ó, o Robson tá disponível, não é sempre, por favor, aproveite. Bota aí o pessoal, o comentário de vocês, se vocês aceitam ou não. Mas, Rapidinho, Jéssica, sim. antes que a live caia e de repente algumas pessoas não voltem, me adicione no Instagram, que eu sempre, de vez em quando, uma vez por semana, eu estou fazendo uma live, eu sempre trago um tema diferente, mas sempre eu trago esse tema diferente, sempre com consciência. Eu não falo absolutamente nada sem estar na consciência. Tudo que eu falo, eu fico sempre na permissão. A permissão é quando você olha para mim e diz que você tem defeito e eu trago para você uma outra consciência dizendo que você nunca tem defeito. Quando a pessoa me procura num atendimento dizendo que ela é insegura, eu digo para ela o que se requer para você ser mais insegura ainda. Aí a pessoa olha na minha cara e você é maluco? Eu estou vindo aqui para tratar a insegurança e você está dizendo que eu tenho que ser mais insegura, porque eu trago para ela uma outra forma de olhar isso que ela está dizendo que é insegurança, e ela vai perceber que isso que ela chama de insegurança nunca foi insegurança, foi potência, mas disseram para ela que era insegurança. Então, como seria olhar para os erros de vocês como potência e não como erro? Hein? Certo. Me diga uma coisa, Robson. A gente falou da questão do ambiente de trabalho, entre Sim. outras coisas, mas a gente tem muita gente em casa, com a família, porque perdeu o emprego, né? Por conta dessa questão da quarentena e tudo mais. O que você pode dizer para essas pessoas que estão, porque assim, o trabalho a gente tem um período, depois a gente volta para casa. Então, meio que você vai. Hoje eu vou falar interessante ponto de vista. Na verdade, pessoas que reclamam demais me deixam com energia bem negativa. Eu faço, poxa, vai continuar reclamando. De vez em Então, o quando que a é que gente tu fica faz? assim, mas Então, o que é que eu tu fico faz? A partir de agora, usa o interessante ponto de de vista. ponto de vista. É Interessante para ponto de tudo. vista, ela tá reclamando dessa maneira. É É assim que a gente usa, ó. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Se vocês quiserem, anotem, tá? Interessante ponto de vista,
que eu tenho esse ponto de vista que essa pessoa reclama demais. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que essa pessoa reclama demais. E repete isso várias vezes e você vai começar a perceber que você não vai se incomodar mais com as reclamações dessa pessoa. Porque você vai para o espaço de consciência e não de julgamento. Porque o que está fazendo você se incomodar é o julgamento. Quando você fica no espaço de consciência, essa pessoa não vai te incomodar mais, tá? Então usem. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então é isso, olha, me adicione no Instagram, @RobsonEFT, tá? Eu sempre estou deixando algumas coisas por lá. Nessa quinta-feira agora, eu vou fazer um workshop Dinheiro e Poder, onde eu vou usar ferramentas práticas para limpar crenças limitantes e as mentiras que vocês compraram sobre o dinheiro, que estão impedindo que o dinheiro chegue na vida de vocês com mais facilidade. Mais informações, me procurem no privado que eu passo, tá? Pra gente não perder tempo. E sobre os meus atendimentos, eu atendo de forma presencial e também atendo online, à distância. Beleza? É só me procurar. Mas eu não quero ir embora agora não, a gente pode continuar falando. Pronto, certo. Aí, ó, tenho excessiva preocupação no que os outros pensam sobre mim. Eu acho então, que isso começa é uma a usar, gente, né? Isso é uma questão, na verdade, de quase todo mundo. Começa a usar o interessante ponto de vista, porque você não vai mais se incomodar com o julgamento que as outras pessoas têm sobre você. Gláucia, me dá um exemplo aí de uma preocupação que você tem do que alguém vai falar sobre você, só para eu dizer como é que você vai usar a ferramenta. Deixa ela responder. Se cair, a gente volta, tá? Beleza, Jéssica? Tá, ainda tem um tempinho. Aí, Glaucio tá anotando. Mas sabe o que eu tenho percebido? A gente culturalmente é ensinado a ser assim, né? Porque seu pai faz, não faça isso porque não sei quem não vai achar legal, se você fizer isso é feio, é bonito, e aí vem as referências. Sim. Quem aqui nunca escutou você não pode ter tudo na vida? Todo mundo escutou, né? Ana colocou de eu cometer um erro no trabalho, por menor que seja. Menor que seja. Ah, aí a cobrança, né? No caso é seu chefe, que eu já entendi que é a gente que se põe nesse lugar, de achar que você tem que ser perfeito. E aí qualquer errozinho vira um errozão. Gláucia colocou aqui se ela tem muita preocupação de ser grossa. Ok, o que está certo em ser grossa que você não está percebendo? Sabe por que tu sofre, Gláucia? Porque você acha que ser grossa é errada e você está se colocando no espaço de que esse seu jeito diferente de ser é grossa. E se esse seu jeito de ser nunca fosse grosseria, fosse apenas o seu jeito diferente de ser, como é que seria isso? O que se requer para você ser a pessoa mais grossa do mundo? Sai do erro. Sai do erro. Sai desse erro. Não tem nada de errado, Gláucia. E isso não é grosseria. É apenas uma forma diferente de ser. A forma como o outro vai entender isso não é problema teu. A gente sofre porque a gente fica preocupado com a forma que o outro vai receber. Sorry, não posso fazer nada pela forma como que o outro vai me receber. Eu apenas estou sendo eu. Gente, vocês não conseguem mudar nada na vida de vocês se vocês não forem vocês de verdade. Robson, então, Gláucia, se você começar a matar esse seu lado que você diz que é de grosseira, de ser grossa, para se encaixar nessa realidade do outro, você vai sofrer pra caralho. Pessoal, temos 10 segundos. Vamos voltar com a live. Vai cair, a gente volta. Isso. Aí, 5 segundos. Para quem, se alguém não voltar,